Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, Paróquia Nossa Senhora do Rossio, mas também queridos irmãos e irmãs que ouvem esta homilia que chega a tantas pessoas pelas nossas redes sociais, a homilia dominical. O evangelho que nos é dado nesse primeiro domingo da Quaresma é o evangelho da tentação de Jesus no deserto, sob a ótica de São Lucas, que é o evangelista que nos acompanha nesse ano, o ano C. São Lucas vai dizer que após o batismo de Jesus no Rio Jordão, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali Jesus passa 40 dias, como um grande retiro espiritual. E ali Jesus trava o combate, a luta contra o mal, contra o tentador, contra o diabo, e vence. E na vitória dele também nós venceremos.
Ao ir ao deserto, Jesus quis também nos mostrar que no seguimento de Jesus nós precisaremos ser conduzidos ao deserto. Por isso é o tempo da Quaresma, esse grande deserto, esse grande retiro espiritual, onde unidos a Jesus nós também passaremos um tempo de oração, de penitência, mas de fortalecimento em Deus. Toda a narrativa do Evangelho, tanto São Mateus, São Marcos, São Lucas, vai mostrar que o diabo tentou Jesus de 3 formas, 3 tentações, que nós vamos acompanhar aqui, porque isso é muito importante para a gente, na nossa vida espiritual, também identificar essas tentações. São os chamados 3 inimigos da alma, né? Como que nós somos tentados? É a partir de uma dessas 3 frentes. É interessante, né? O diabo já mostrou as 3 formas que ele tenta, as 3 formas que ele destrói o ser humano, que ele consegue roubar a alma do ser humano para a condenação eterna. Ficou tão claro, né? A palavra de Deus é tão clara. E ele usa a mesma tática há 2000 anos, e por mais que a gente sabe, por mais que a gente já entendeu, as pessoas, a humanidade continua caindo através dessas 3 tentações. Não é impressionante isso? Ele podia ter deixado a coisa assim bem velada, né? Escondida, para que a gente caísse mais fácil. Não, mas já está tudo declarado. E mesmo assim a gente cai. Não é impressionante isso? Primeira tentação, que é a tentação da carne. A tentação da carne. Nós somos tentados pela nossa própria carne, pelo nosso próprio ser. É o pecado que brota, que nasce no nosso coração. Não precisa nem vir o diabo jogar a tentação, não. No nosso ser, manchado pelo pecado original, nós já temos uma concupiscência que tende ao pecado, que nós chamamos de carne. Tudo aquilo que nós chamamos o pecado da carne está relacionado ao prazer. O ser humano cai pelo prazer. Pode se arruinar nesta vida e eternamente pela busca insaciável do prazer. E aqui, quando nós falamos prazer, entra todos os tipos e todas as formas daquilo que pode gerar um prazer no corpo. É na sexualidade, é no comer, na questão da gula, é no consumismo exagerado, é em tantas coisas que o ser humano vai buscar ali uma compensação corporal. E quantas vezes se escraviza isso, se torna dependente disso e faz disso a sua ruína. Padre, mas onde que está escrito o prazer? Aqui o Evangelho é tudo simbólico. A primeira tentação qual que é? Faz que esta pedra se transforme em pão. E o pão está relacionado ao quê? Jesus estava com fome. Então o saciar está relacionado a um prazer de comer. Neste caso, mas como o padre diz, isso estende a tantas formas de prazeres que se tornam desordenados na nossa vida. E quanta gente cai através desta tentação. Segunda tentação. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe
todos os reinos do mundo, e disse: eu te darei tudo isso, todo esse poder, toda essa glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Eu posso dar para quem eu quiser. Mas em troca eu quero que você se prostre diante de mim em adoração. Ou seja, o diabo quer ser adorado no lugar de Deus. E ele é capaz de dar, sim, ele dá. Ele tem poder para isso. Mas o preço é alto. Mas ele dá. E muita gente é capaz de se vender. E muita gente é capaz de se dobrar para ter isso aqui. Qual que é a segunda tentação do diabo? O mundo. A concupiscência dos olhos, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos e que nós cobiçamos. Olha, eu quero. É a segunda estratégia do diabo. O mundo, os bens materiais, as ilusões da riqueza. E quanta gente faz disso um projeto de vida, quanta gente faz disso um objetivo da sua própria existência, e em nome disso é capaz de ser desonesto, é capaz de trapacear, é capaz de abrir mão de família, de tudo, de amigos, de religião, de fé. O ter, os bens materiais, é o mundo, é a concupiscência dos olhos. Quantos se deixam levar, meus irmãos, por esta porta de tentação? E a terceira tentação, quando o diabo, vamos dizer assim, ele vai, a última tática dele, a última tentativa, leva Jesus em cima do templo. Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: os teus anjos te salvarão, virão ao teu auxílio. Gente, o inimigo, ele é muito esperto. Primeiro, veja, assim como lá no Gênesis, ele joga com a mentira como se fosse verdade. Ele põe em dúvida Deus, ele põe em dúvida a palavra de Deus, ele põe em dúvida aquilo que nós somos. O que ele falava para Jesus, sempre antes de cada tentação? Se você é filho de Deus, quer dizer, ele quer colocar a gente em dúvida. Se esse Deus aí que você crê existe mesmo, se ele te salvou mesmo, ele sempre vai querer te colocar em crise. Aí você, será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que eu sou filho de Deus? Se és filho de Deus. E aí ele joga a tentação, e ele ainda quer legitimar a tentação na palavra. Porque está escrito, veja lá. Ele conhece a palavra, ele conhece os mandamentos. Por isso, meu irmão, conhecer não adianta não. Conhecer a palavra, conhecer os mandamentos, conhecer a escritura, o diabo conhece de cor e salteado, mas nem por isso ele está salvo. A gente precisa conhecer, mas a gente precisa obedecer. E aqui é que está. Jesus vai responder na lata: não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou me jogar daqui? Para tentar a Deus? Para tentar o poder de Deus? Então qual é a terceira tentação? É a tentação do poder. Em outras palavras, é a soberba da vida.
Então, os três inimigos da alma: a carne, o mundo e a soberba, que é o próprio diabo. Ele é o pai da soberba. Ou você vai ser tentado, vai ser atacado por uma dessas três áreas, talvez pelas três, mas uma vai ser mais o seu ponto fraco, uma vai ser mais o seu espinho na carne. E meu irmão, minha irmã, assim como Jesus venceu, você em Cristo precisa vencer. Porque uma coisa é certa: se nós nos deixamos levar por esses três ídolos, são os três ídolos, né? Os nossos irmãozinhos separados que vocês católicos têm ídolos, né? Tem imagens, tem esculturas. Isso não é a idolatria da Bíblia. Eis a verdadeira idolatria: é a idolatria do prazer, é a idolatria do ter, é a idolatria do poder. E quanta gente hoje prostrada, ajoelhada, adorando esses deuses. Quanta gente escrava do poder, quer o poder a qualquer custo. Às vezes uma pessoa, vamos dizer assim, não tem nada na vida, mas parece que tem uma coisa que quer ser melhor que os outros. É impressionante. Quer mandar, quer se sobrepor, se julga melhor, está sempre julgando. Quanta gente que faz do ter, como eu disse, o seu objetivo de vida, está rendido, está prostrado, está adorando esse Deus. A pessoa não enxerga isso, mas ela está entregue. O Deus do prazer, a idolatria do prazer. Hoje, quanta gente perdida, fraca espiritualmente, com essa facilidade de internet, pornografia socializada, redes sociais, celular, as crianças erotizadas precocemente, ideologia de gênero e tudo mais. E com tudo isso nós vamos vendo as pessoas que se rendem àquilo que quer nos esvaziar, nos tirar de Deus, nos tirar da fé, nos tirar daquilo que é a proposta do Evangelho. Portanto, a Quaresma precisa ser para nós esse tempo em que a gente identifica quem é meu inimigo. Aonde o diabo está querendo me derrubar? Aonde o diabo está querendo me destruir, me levar para a condenação eterna? A gente não pode brincar com a nossa salvação. A gente não pode brincar com aquilo que pode ser a nossa perdição. Às vezes a gente vai, abrindo a brecha, a gente vai se acostumando e vamos achando que tudo é anormal, é assim mesmo, fazer o quê? É o mundo, a vida, o mundo está assim. Não! A palavra de Deus é uma só, ela não muda. Não é ela que tem que se adaptar a nós, é a gente que tem que se converter a ela. E esse caminho quaresmal é o caminho, em primeiro lugar, identificar quem é meu inimigo, aonde que eu tenho que travar a luta. E quando eu tenho essa clareza, fica mais fácil de eu saber o que eu vou enfrentar e as armas que eu vou usar. É por isso que a igreja vai nos dar quarta-feira de cinzas, penitência, oração, caridade. Se o meu problema está relacionado à carne, é penitência, meu irmão. Tem que mortificar essa carne e naquilo que está te fazendo cair. Se a minha fraqueza é na questão do apego, dos bens materiais, da concupiscência dos olhos, o mundo, é o despojamento através da esmola, da caridade, mas eu não preciso disso, eu posso levar uma vida diferente, eu não preciso me escravizar a esse consumismo todo.
Então, em vez de eu ficar comprando coisas, acumulando, eu vou partilhar o que eu tenho com quem não tem. E eu vou viver isso na quaresma como uma forma de despojamento, de desapego, de saber que na vida menos é mais. E a gente vai se libertando de tantas coisas materiais que às vezes a gente se escraviza a elas. Praticando a caridade, a gente vai vencendo essa porta, né, que muitas vezes o inimigo quer nos destruir. E a soberba a gente vai combater com o quê? Com a oração. Com a oração. Que a oração a gente se coloca diante de Deus. E para se colocar diante de Deus é na humildade, é na pequenez, é saber que Ele é Deus e eu sou filho, mas eu não sou Deus. Senhor, eu dependo de Ti, por isso em Ti eu busco a força, por isso em Ti eu busco a libertação, por isso em Ti eu busco, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, não a minha. E isso mata, fere de morte a soberba, que quer muitas vezes nos convencer que Deus é que tem que fazer as nossas vontades. Deus me dá isso, Deus faz aquilo, Deus eu preciso de tal coisa, Deus você não olha por mim. Isso não é oração, né? Isso é querer dar ordem para Deus. É um espírito que ainda está vivendo a soberba. Por isso peçamos a Deus a graça, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus está conosco. Ele quer atravessar conosco esse deserto. Peça a Ele a força, peça a Ele a graça. Seja fiel aos seus propósitos de oração. Seja fiel às suas penitências. Se esforce por se abrir ao amor, ao próximo, àqueles que precisam. A se desapegar um pouco de tantas coisas que muitas vezes vão nos roubando a paz, vão nos roubando a serenidade, vão nos roubando de Deus. E assim nosso Senhor, pela Santa Eucaristia, nos ilumine e nos conduza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.